Beleza, meus amigos? Bem, sou o Ricardo Príncipe de Manta, eu sou o tiozão sem graça. Então eu quero dizer pra vocês que eu não tô fazendo esse vídeo aqui nem pra falar mal do Brasil, nem de brasileiros, tá? Só vou mostrar aqui pra vocês que infelizmente alguns brasileiros, e vou dar até uns exemplos aqui, fazem coisas que nós todos pagamos, tá? Então é uma pequena parcela da população que ela quer tirar algum tipo de vantagem ou tem algum tipo de comportamento que acaba gerando constrangimentos para todos nós, tá? Então eu tenho um projeto de fazer um volante de bicicleta maior para que a minha pedalada seja mais eficiente, porque eu sou um cara muito forte e eu tenho um problema de girar muito a bicicleta e eu preciso de um volante, um pedal maior. Então alguns anos atrás eu tive uma Trek 830 que ela tinha o conjunto de transmissão, um pé de vela com os volantes, era o Biopace, que é ovalado. Então eu estava vendo um projeto de eu mandar ou fazer um pé de vela maior com torno CNC com usinagem, ou fazer um a partir de soldagem, tá? Então vocês podem ver aí o pé de vela que eu estou tirando como gabarito. Então está aí o pé de vela. Então, para esse tipo de pedalada que eu quero fazer, é rapidinho, eu já vou falar no assunto. Tem coisas mecânicas em ciclismo que parte do pé de vela ele é aproveitado para transmissão. Uma pequena parte é um lugar onde que não existe a transmissão de energia, tá? Para que vocês entendam a razão do meu vídeo. Então eu estava fazendo uma pesquisa, eu estava querendo ver, inclusive vocês podem ver até no print que eu tirei, a minha busca que eu estava fazendo no Google. Eu estava buscando uma Trek 830 com o grupo Shimano LX300 Biopace, que é que veio na minha Trek que eu tinha, tá? Vocês podem ver até na pesquisa. Aí vocês viram, né, no print, o print é pequeno porque eu estava vendo no meu smartphone, tá? Então eu espero que vocês entendam. E eu encontrei alguns resultados, inclusive encontrei um resultado interessante que a hora que eu fui ver, ele estava com bloqueio de IP, né, o bloqueio de IP, tá? Então o administrador lá do site, ele colocou um bloqueio que ele bloqueou o meu país, né, o Brasil. Então vocês podem ver até aí nos prints que eu tirei, eu tirei o RAID, tá? Eu coloquei lá, fiz uma máscara para que não apareça nem o meu IP, nem o meu IP, nem o RAID, tá? Então tá, vocês podem até ver. Eu bloqueei lá, coloquei lá uma arte sobre o RAID ID, tá? Então vocês podem ver aí nos prints que eu tirei. Então ela dá basicamente que dá o erro 1009, né, que é algo que quem administra sites e lugares de hospedagens é algo que você coloca para bloquear alguns endereços de alguns locais no mundo, tá? Então lá está escrito lá que o administrador tal, do website tal, baniu o meu país ou região do IP, do meu endereço de IP, do meu IP, né? Para acessar o website dele, né? Então isso é algo que pode ser feito. Se ele tem algum motivo, se alguém pisou na bola com ele, ou se ele tem algum tipo de preconceito, ou se de repente o público que ele busca não é, por exemplo, do Brasil, não teria tanta assim delicadeza e nem tanto trabalho de fazer algo como ele fez, né? Mas isso daí é coisa dele, né? O dele ou do webmaster dele lá, sei lá que ele tem algum tipo de problema com o Brasil. Mas isso, infelizmente, é algo muito comum no mundo. Por que eu sei que isso é algo muito comum no mundo? Porque eu trabalho com coisas de tecnologia, tá? Inclusive esse ano aqui vai ser o último ano que eu vou trabalhar com essas coisas de tecnologia, que eu vou colocar a mão em código, essas coisas. Eu quero ser contractor e trabalhar com artes. Porque vou fazer 50 anos, então eu quero ter o meu resto da minha vida nesse plano aqui na Terra. Eu quero fazer algo que eu gosto, que são artes, tá? Então o que acontece?
Logicamente a pessoa pode colocar um bloqueio de IP, né, que é o bloqueio mais simples que existe, tá? O bloqueio mais chinelão que existe. Eu já trabalhei em coisas de tecnologia como hospedagem de sites, tá? Você tem como fazer um monte de coisas para bloquear até um indivíduo específico, tá? Porque o IP, o IP é a coisa mais simples que você tem quando alguém acessa um site, tá? Então eu vou explicar aqui mais ou menos por cima, mas sem falar onde que eu trabalhei, essas coisas, tá? Espero que vocês entendam. Então o que acontece? Quando você vai acessar um site, existe uma troca de protocolos, tá? Então lá tá o site hospedado lá no local, na hoster, e tá lá o usuário. Então quando você vai acessar o lugar que ele está hospedado, não é só o IP é o de menos. Então existem vários protocolos lá. Ele, por exemplo, ele sabe o tipo de processador que você está usando, o número do teu processador, o número da tua placa, o número da tua placa-mãe, ele sabe um monte de coisas lá, tá? E ele só deixa você acessar esse local quando esses tipos de protocolos são trocados e ele dá o sinal verde, tá? Se ele vê lá que é algo meio duvidoso, ele aborta, ele não deixa você acessar o site, simples assim, tá? Isso acontece uma coisa bem interessante também, quem tem e-mails corporativos, tá? Então às vezes você tem, por exemplo, eu tenho um site de tecnologia que nem aqui eu falo, que não é um público que eu busco, assim, e eu também, as coisas que eu trabalho não vou colocar aqui no YouTube, tá? Com tecnologia, tá? Eu tenho um de arte aí que faz quase 2 anos que eu não faço atualização nele, eu vou até dar uma trabalhada nele que eu quero trabalhar com arte. Então o que acontece? Quem tem e-mails corporativos, às vezes você pode configurar lá, por exemplo, para bloquear alguém que te mandou um e-mail, que nesse e-mail, por exemplo, o cara está usando lá uma placa-mãe de um fabricante tal, que o notebook dele, ou desktop que seja, tem uma resolução de tela tal. Porque às vezes você bloqueia, se você tem um e-mail corporativo, você bloqueia um IP ou um lugar específico, você vai tomar um prejuízo. Nos e-mails que esses são de graça, aí, que esses fornecedores se dão de graça, estou falando corporativo, quando você tem um site, por exemplo, você tem lá um meunome.com, aí você tem um e-mail lá, administrador, daí chama e-mail corporativo, é um e-mail de uma empresa tal, entendeu? Mas quando é um e-mail lá com um domínio aí desses portais que dão e-mails de graça, aí o que você acontece? Você vai lá, faz a coisa até que um pouco até mais simples, você vai lá na caixa de spam, você denuncia como spam, ou você coloca ele aqui lá como um e-mail bloqueado, tá? Então, vou explicar para vocês o que acontece. Porque, infelizmente, nós brasileiros, algumas pessoas fizeram ou fazem algumas coisas aí no mundo que gera um tipo de procedimento igual a esse cara, tá? Ó, vou até falar para vocês, tem algumas empresas de e-commerce que eles não estão mais entregando coisas no Brasil, sabe por quê? Porque eles mandavam coisas para o Brasil com seguro, algumas empresas até nem com seguro. A pessoa recebia aqui a mercadoria e falava que a mercadoria tinha extraviado. Quer dizer, você vai montar um e-commerce para ser enganado, fraudado? Ninguém vai fazer isso, eu também não vou fazer. Então o que acontece? Muitos e muitos lugares aí de e-commerce não entregam no Brasil. Não entregam no Brasil por fraude. Às vezes a pessoa fazia um pagamento lá, estava para chegar lá, a fatura do cartão era um dia tal, ele recebia a mercadoria com toda essa burocracia da aduana, do despacho, da distribuição no Brasil, ele recebia aqui e ele, sabe o que ele fazia? Ele cancelava a compra, quer dizer, prejuízo. Isso pegou muito mal pra gente. E aconteceu uma coisa muito interessante alguns anos atrás, que era com jogos, fazer um corte por causa do tempo do card. Aconteceu com alguns sites online aí, alguns anos atrás, que eles não aceitavam brasileiros. As pessoas às vezes entravam lá no site de jogos online e começavam a fazer coisas assim anti-esportivas, antissociais, sabe? E os caras começaram a colocar bloqueio mesmo. E esses sites de jogos é até mais simples ainda você bloquear. O que acontece? Isso eu vou falar para vocês, então espero que vocês entendam. Não vou falar nome de fabricantes, nem sites, etc. Porque eu já trabalhei como administrador disso, tá? Então, vocês não estão ouvindo brincadeira, não. Eu sou brasileiro, eu já trabalhei em locais que colocavam artifícios
e programas para não serem acessados por certo público, tá? E por que que isso acontece? É a lógica da lógica. Se você quer bloquear alguém de um determinado local, a forma mais simples de você saber que esse bloqueio está sendo eficiente é você contratar alguém desse local. É a lógica da lógica. A tecnologia da informação não é baseado em suposições, em achismo, é baseado em coisas exatas. Então eu trabalhei nisso daí, tá? Então eu sei do que eu estou falando. Então o que acontece? Por exemplo, o cara lá, ele logicamente não vai sujar todo mundo. Então o que acontece? Faz de conta que o cara lá do Brasil, ele vai entrar lá no servidor de um jogo lá online e vai querer lá barbarizar. Então ele fez uma gracinha, qualquer brincadeira, ele toma um flag, toma uma bandeira. Aí ele continua fazendo lá essas coisas, ele toma outro flag, porque essas pessoas, um dia pode estar de um jeito, um dia está do outro, digamos assim, o espírito da pessoa, né, como a forma que ele está. Aí ele toma outro flag. Se você for bloquear um IP do Brasil, você vai prejudicar quem? As boas pessoas que frequentam aquele local. Então o que você faz? Simples. A hora que o cara entrou lá no servidor, você tem toda aquela série de protocolos. E para quem é gamer é muito mais fácil ainda, porque a maioria compra placas de vídeos dedicadas, né? Então eles não usam uma placa on-board que está na placa mãe, uma placa de vídeo. Então eles compram aquelas placas dedicadas e a coisa mais simples que tem é você bloquear algo baseado em número de hardware, tá? É muito simples, porque todas elas têm. Toda placa de rede também tem número, você pode bloquear a partir disso. Você tem várias e várias formas de bloquear algo sem ser o IP, sem ser o IP. Então o que acontece? Você vê lá o log, você viu lá o log, viu lá o local que ele acessou, tal, todo o log dele está todo descrito ali, tá? Então lá tem o número da placa de rede dele, tem a placa mãe, tem o processador, tem tudo, tá? Tem tudo. Eu trabalhei com essas coisas, eu sei do que eu estou falando, tá? Então, quando você, por exemplo, você encontra lá uma placa dedicada, essas coisas são tão simples. A partir do número da placa dele, eu posso saber todo o histórico, até o dia que essa placa foi feita. Falando da placa que seja de rede ou que seja uma placa dedicada de vídeo. Eu sei quando ela foi feita, eu sei quem foi o técnico que testou ela na fábrica, eu sei o local que ela foi distribuída, eu sei até o local que ela foi vendida a título de garantia, tem todas essas coisas, tem todo um rastreamento. Então o que você faz? Quando o cara tem uma conduta antissocial, como no caso aí dos jogos, alguns banem assim sem dó, tá? Outros têm alguns critérios lá. Eu sempre fui um cara assim que teve critérios honestos, tá? Eu não vou sacrificar todo mundo. Então o que acontece? A pessoa vai lá tentar, ela não consegue mais logar. Por quê? Só se ele trocar de computador, qualquer coisa assim, mas se ele continuar tendo esse tipo de comportamento, a gente já cria lá o outro, vê lá o log direitinho e barra, tá? Então você tem como barrar sem ser bloquear o IP. Essas pessoas que administram mais e-commerce, eu acredito que eles são mais assim severos do que pessoas que administram coisas, por exemplo, fóruns e principalmente coisas de jogos, né? A maioria, o pessoal às vezes está lá com o ovo meio virado, né? Tá meio tomou fora da namoradinha, né? Ou de repente ele tinha uma namorada lá e de repente ela tá com uns problemas assim que atrasou alguma coisa na vida dela, né? E o cara fica assim meio preocupado, né? Com a possibilidade dele constituir uma família, né? Tô brincando, tá? Então, sei lá, a gente tem que entender. Então vocês podem ver aí mais algo falando de tecnologia num tom mais assim de brincadeira, tá? E o mais interessante é que algumas pessoas têm uns comportamentos estranhos, principalmente em redes sociais. Eu tive um comportamento tão ridículo aqui no YouTube, que vou até contar pra vocês, que olha, sem gozação, e olha que eu já trabalhei com coisas de planilhas para testes de aptidão para RH de empresas. Eu nunca tinha visto uma métrica tão idiota que eu vi num comentário aqui. Eu trabalhei já remotamente no Canadá, tá? Numa empresa de tecnologia, inclusive, se eu quiser até voltar para trabalhar lá, eles até me arrumam um outro emprego lá. E eu sigo um cara que ele está no Canadá, inclusive ele trabalha com coisas mais de medicina, enfermagem, essas coisas, né? Então ele fez um comentário lá num vídeo, lá ele falou tal, e eu fiz um comentário para ele falando as coisas que tecnologia é isso, aquilo. Aí entrou um sapo, um bico, um mané, que ele
ele deu um replay no meu comentário dizendo que eu mal entendia de HTML, que eu era mentiroso, ele tinha visto o meu portfólio. Olha, eu não tenho portfólio nenhum aqui, eu não tenho nada aqui falando das coisas que eu faço com tecnologia, porque as coisas que eu faço com tecnologia são coisas que não cabe eu ficar aqui falando delas. Inclusive, eu não tenho, se você encontrar alguma coisa que eu falo de tecnologia aqui, por exemplo, que eu mostro que eu trabalho fazendo uma coisa assim, ou numa empresa, qualquer coisa, eu arrumo um emprego para você trabalhar na sua casa, de home office, em qualquer lugar do mundo, tá? Eu arrumo até para você ser programador remotamente dos Estados Unidos. Eu não tenho essas coisas, as coisas que eu trabalho, que eu faço, você pode ver que eu dei alguns exemplos aqui, eu não falei nome de empresas, eu não falei as soluções que eu faço, nada disso. Então o cara comentou isso, aí eu rebati, né, porque eu fiz o curso de web designer no Telecentro Negro, inclusive, perto da minha casa, aqui no Jardim Brasil. Eu, inclusive, tinha até eu tenho até um vídeo aqui falando como você coloca o nome do teu site para aparecer lá em cima, sabe, essas coisas. E, quer dizer, ele não viu coisa nenhuma minha. Inclusive eu tenho coisas aqui interessantes de tecnologia, por exemplo, como habilitar o Wi-Fi no sistema Linux. Eu tenho vídeos aqui meu ensinando, por exemplo, mostrando um crash no kernel no sistema Linux. Depois desse comentário desse, eu fiz até um vídeo esses dias aqui ensinando como que você faz para um computador ou um desktop, que seja, para ele bootar de qualquer forma no Windows quando você tem dois sistemas operacionais, você fazendo isso a partir, por exemplo, do sistema operacional Linux, quando o Windows não reinicia nunca, que ele fica ad eterno carregando e nunca inicia, você pode fazer ele bootar iniciando o Linux. Quer dizer, tem umas pessoas muito estranhas desse meio web, sabe? Por isso que eu não levo muito a sério, assim, sabe? Às vezes você pode ver uma pessoa falar de algo absurdamente técnica e você pode ter esse tipo de comentário aí que o cara viu meu portfólio. Eu não tenho portfólio nenhum aqui. Da onde que ele tirou as conclusões dele que eu mal entendia de HTML, que eu sabia de HTML, se eu tenho vídeos meus falando de HTML. Quer dizer, é uma coisa engraçada. Aí falando sobre o fato de você ter a lógica para que você teste algo, por exemplo, para testar algo de bloquear algo de um país como o Brasil, você contratar um brasileiro, é a lógica mais simples. A forma mais simples de você testar algo, quando você quer bloquear algum tipo de contato, etc e tal, é você contratar uma pessoa que está naquele lugar. Inclusive, até com todos esses processos aí de número de IP, que é o mais simples, é o mais chulezão de todos. Você bloquear o IP é a forma mais chulezenta que tem. Número de IP, número de placa, número de processador, tal. Tem até formas de você conseguir acessar, por exemplo, esse servidor desses jogos, mas é uma forma tão complicada, se vai fazer tantas e tantas máscaras, etc e tal, que o tempo que a pessoa vai fazer tudo isso aí compensa mais ele baixar um jogo qualquer aí na internet, nem jogar online, jogava ele mesmo sozinho, ou ele fazer uma LAN lá com outro computador na casa dele, jogar com um amigo, convidado, que fazer todo esse procedimento. Inclusive, falando de tecnologia, já que eu estou com um pouco de saco cheio desse assunto aí, de tecnologia, essas coisas estão me tornando saco, como eu falei antes, quero mais dedicar a artes. Eu vou fazer um vídeo logo falando sobre aquele... Beleza, meus amigos? Então aconteceu o seguinte, eu ia terminar o vídeo e o tempo do cartão acabou e eu fui, logicamente, fazer o final do vídeo. Eu fiz depois e simplesmente ele deu como gravado e na hora de eu editar aqui apareceu essa mensagem aí, tal. Não foi possível renderizar o arquivo. Então eu vou acabar o vídeo. Então eu costumo fazer meus vídeos de forma bem espontânea quando acontecem situações. Então aconteceu essa situação ainda na minha pesquisa lá da Trek 830 com o grupo Shimano LX lá, com os pés de velas ovais, né, que eles tinham lá, o Biospace lá, Biopace, até esqueci, fiquei tão irritado com essa pemba aqui, é Biopace. Aí aconteceu esse negócio aí de mostrar o bloqueio. Aí eu dividi parte da minha vida que eu tive com tecnologia com vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do meu vídeo.
Os meus vídeos são gravados da forma mais espontânea e natural possível. Inclusive eu coloco muito de coisas que acontecem no meu dia a dia aqui. De repente dá um pau aí no Windows, o Windows não carrega. Aí eu chego, mostro para vocês como que é bom, às vezes, você ter dois sistemas operacionais, que você pode fazer até a correção do Windows, por exemplo, usando o Linux, né? Porque se você tem um sistema operacional só, ele fica ad eterno, você dá um jeito lá de restaurar o sistema, você entra no modo de segurança, ou você toma um outro tipo de providência, né? Então eu mostrei que é muito simples você fazer essa correção usando, por exemplo, o próprio Linux, tá ali, tá bom? Então muito obrigado por acompanhar meu canal, um grande abraço para vocês. Então eu espero que vocês também entendam que o meu vídeo não é falando mal de uma ou outra pessoa, tá bom? Simplesmente, infelizmente, algumas pessoas fazem coisas aí que queimam a nossa imagem no mundo, tá bom? Um grande abraço e obrigado.